Então fala você que se conecta comigo para mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado pela participação de todos hoje na live mais cedo, né? E agora atualizando o torcedor vascaíno. Mais informações do nosso Vasco, hoje um dia cheio. Mas antes, galera, eu peço para que você se inscreva no canal, solta o dedo like, expulsa o vídeo para geral aí, compartilha com todo mundo. É muito importante a sua participação. Daqui a pouco eu vou colocar aqui a participação do Emerson Rocha, que vai falar sobre a sequência do Vasco, sobre a SAF do Vasco, as melhorias do CT Moacir Barbosa e tudo mais. Antes eu queria atualizar a você, torcedor vascaíno aqui, sobre a situação do Marlon Gomes. Inclusive, a matéria, perguntei mais cedo à assessoria do Vasco sobre a presença do Marlon Gomes no jogo de domingo contra o Bahia. Né? Uma atualização sobre a lesão do jogador. E foi me passada a seguinte informação, de que o próximo boletim médico sobre o Marlon Gomes será passado sábado, antes da viagem para Salvador, onde o Vasco enfrenta a equipe do Bahia no domingo, às 16 horas. Então, vamos torcer demais pela recuperação, né? Pronta recuperação do Marlon, que vem fazendo uma grande diferença nesse time principal do Vasco. E o Vasco depende demais desse jogador. Ah, mas é um menino novo da base ali, Eduardo. Mas o Vasco é um jogador muito importante. Mostrou isso dentro de campo, mostrando a importância dele para o Vasco, para esse time do Vasco, nesse time do Vasco, né, que disputa esse campeonato brasileiro. O certo é que o Vasco precisa voltar a vencer. Essa questão envolvendo técnicos, isso aí, gente, até o momento, tudo é especulação. Então, se o Sampaoli, o Renato Gaúcho e tal, existe a conversa, existem os interesses, tudo isso sim, beleza, interesse existe de ambas as partes. Mas no momento é uma especulação. Então, agora é o momento da gente confiar no trabalho do Emílio Faro, apoiar o trabalho do Emílio Faro, para que o Vasco possa, enfim, navegar por mares mais tranquilos. E outra coisa, assim, voltar a vencer na próxima temporada. Temos que vencer na próxima temporada. Né? Na próxima temporada, espero ver o Vasco vencendo na primeira divisão. Então, você, torcedor vascaíno, você, torcedora vascaína, que acredita, que apoia esse Vasco que o Emerson Rocha vai falar agora, é o Vasco que eu acredito. Então, eu gostaria de acionar ele nesse momento. Fala aí, Emerson Rocha, sobre o CT do Vasco, sobre as melhorias, né, e sobre esse processo envolvendo a 777. É com você, Emerson. E a todos ligados no Vasco Connection, Emerson Rocha, canal Atenção Vascaínos, falar sobre essa questão da SAF no Vasco, que já dá um passo importante ontem com o registro de todos os jogadores, inclusive da Vasco da Gama SAF, na Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Nas próximas horas deve acontecer também já a efetivação do registro da Vasco da Gama SAF na CBF. Inclusive, o Vasco já pode até jogar contra o Bahia como Vasco da Gama SAF, já oficializada na CBF. O que a gente tem que tentar entender e passar para o torcedor é o seguinte: não vamos ficar chamando o Vasco de Vasco da Gama SAF. É apenas um registro na CBF e na FERJ. O que a gente tem que sempre tratar é que é sim o Clube de Regatas Vasco da Gama, é o futebol do clube que vai disputar as competições. Isso tem que ficar bem claro para o torcedor do Vasco. Vamos continuar chamando de Vasco da Gama. Nada de Vasco da Gama SAF, é apenas a questão registro. Por exemplo, a gente tem a questão de um nome com CNPJ e o nome fantasia. Então o nome fantasia fica Vasco da Gama SAF, e a gente vai falar muito sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama, que agora espera, com a oficialização de passar o registro de todos os jogadores para Vasco da Gama SAF, nos próximos dias, vir sim o acordo fechado com a empresa americana 777 Partners, que em primeiro momento vai ser dona de 63% das ações em relação a Vasco SAF, até porque você vai lembrar que o Vasco já adquiriu 70 milhões adiantados, e por isso 70 milhões foram com um empréstimo ponte, e por isso o Vasco fica com 37%, mas depois, claro, vai ser oficializada também a passagem desses últimos 7% também para a 777
Partners, que vai administrar o futebol do Vasco, mas o Clube de Regatas Vasco da Gama Associativo vai ter 30% e vai ter um papel muito importante nessa administração dessa nova empresa que é a Vasco da Gama SAF, que foi oficializada na FERJ, na CBF e já tem um registro também na questão do CNPJ novo. O Vasco agora vai receber esse aporte financeiro de 120 milhões, não vai dar para contratar jogadores porque a janela está fechada, mas mesmo assim vai dar para dar tranquilidade para os jogadores, garantir os salários em dias e até mesmo fazer operações, principalmente na questão do CT do Moacir Barbosa, fazer trabalhos até para tentar completar tudo que vem acontecendo lá. A gente sabe que o CT foi feito com grande parte do torcedor do Vasco que fez sua doação, muito bacana, fez um primeiro momento ali, mas a gente sabe que precisa de melhoras. Você mesmo, Eduardo, que várias vezes já esteve no CT, acredita e sabe que tem que precisar de algumas melhoras, algumas reformas, principalmente no gramado. Até algumas situações que os jogadores do Vasco vêm sentindo algum tipo de contusão por conta dessa questão do gramado que ainda precisa de melhoras. Então o Vasco vai fazer melhoras nesse gramado do CT Moacir Barbosa, fazer um novo campo, para os jogadores terem um melhor respaldo e uma melhor tranquilidade para trabalhar e conseguir, se Deus quiser, o acesso do Vasco para a Série A do ano que vem. E aí, pensando em 2023, a gente tem que ter tranquilidade. Tem que sim colocar os pés no chão, conseguir o acesso, principalmente nesse jogo contra o Bahia, domingo. Vamos lá em Salvador e buscar esses 3 pontos para dar tranquilidade para o torcedor do Vasco e também para todo mundo no Vasco conseguir trabalhar e colocar o Vasco na Série A do ano que vem. Essa é a minha expectativa, Eduardo. Grande abraço para você, bom programa e grande abraço para todo mundo na sua audiência. Então esse foi o Emerson Rocha, gente. Realmente o campo do Vasco precisa, né, do CT Moacir Barbosa, na verdade, precisa de reformas. Há uma preocupação, vou entrar no assunto final aqui, precisa passar por reformas e a 777 vai fazer exatamente o que o Emerson mencionou aqui. Muito obrigado pela participação aqui no canal Vasco Connection, Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Show de bola. Agora, gente, para finalizar, existe essa preocupação entre os jogadores, né, de cima do Vasco, o Tite, né, que observa esses jogadores. Para quem não sabe, existe uma escala, né? Então, assim, na seleção brasileira também. Hoje o técnico da base da seleção brasileira é o Ramon Menezes, que convoca com muita frequência os jogadores do Vasco. Então sabemos que perdi o Andrei Santos por conta de uma convocação, perdi o Marlon Gomes por conta de uma convocação. A perda para o Vasco é muito grande, porque esses meninos entraram no time e resolveram o problema do time, um problema crônico, né? Hoje o Vasco ainda tem, eu acho que o Vasco tem que trabalhar muito um problema crônico do lado esquerdo, que precisa ser resolvido. O Vasco precisa resolver esse problema, tá certo? Então, daqui para frente, gente, é acreditar, é confiar em dias melhores. Vamos preparar esse elenco para a próxima temporada. Enfim, daqui a pouco um outro vídeo atualizando a vocês com mais assuntos do nosso Vasco. Mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, solta o dedão nesse like, compartilhe sempre os nossos conteúdos, é muito importante a sua participação. Temos um ano muito difícil para encarar e só depende do Eduardo, você aí do outro lado, que torce para o Vasco, que empurra esse time para frente, que apoia a instituição, não olha para o lado. Essa é a essência da torcida do Vasco, né? Então, gente, não vamos deixar a nossa instituição de lado, não. Vamos apoiar, vamos acreditar, vamos confiar, porque vai dar certo, porque vai dar Vasco, e é nisso que nós acreditamos aqui também no canal Vasco Connection, tá bom? Sou Eduardo Ferrari e daqui a pouco eu volto com essas e outras informações, né, no plural, do nosso gigantaço da colina. Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.